completas del mensaje estratégico del Real Oviedo 2025-2026 en los 4 idiomas solicitados: inglés, francés, portugués e italiano, con el mismo tono audaz, estratégico y firme de la versión original mejorada. English, Diego Rodríguez Menéndez, Real Oviedo 2025 to 2026. Nothing to lose, much to build. Welcome, Salomon, a seasoned veteran. Your arrival excites us. But what lies ahead won't be easy. We're not buying into naive optimism. The goal is to earn 9 to 10 points from the first 11 to 12 matches, August, September and October. These are the toughest months, tight schedule, lack of chemistry, and we still haven't fully adapted to our home pitch. If by November we've reached that points total, we'll be doing well. More than 10, that would be a feat, a luxury. But let's not take anything for granted that hasn't yet been earned. We need coordination, total trust, near full recovery of the squad's form, and a clear identity for how we want to play at home. Mentally, do not look at the league table. It's toxic before December. Early on, we'll likely average 1.1 points per match. To fight for Europe, we'll need 1.5 points per match, 56 points, 38 by 1.5. But first, ensure survival with 41 to 42 points. Want to consolidate in La Liga? We need extra revenue. That means either European qualification or a strong third investor group. Europe is very hard. Investment depends on all of Oviedo. Fans, business owners, local government, everyone. I'm doing my part. You do yours. This club won't consolidate on effort alone. We must learn to sustain. Good luck, Real Oviedo, but above all, great consistency. Diego Rodríguez Menéndez, Real Oviedo 2025-2026. Rien à perdre, beaucoup à construire. Bienvenue, Salomon. Vétéran aguerri, ton arrivée nous enthousiasme, mais la route sera ardue. Pas de faux espoir. L'objectif est d'atteindre 9 à 10 points sur les 11 ou 12 premiers matchs, août, septembre, octobre. Ces mois sont les plus durs, le calendrier est serré, l'équipe manque encore d'automatisme et l'adaptation aux tartières reste incomplète. Si avant novembre nous avons atteint ce total, ce sera déjà bien. Plus de 10, ce serait un exploit, un luxe. Mais ne comptons sur rien qui ne soit encore mérité. Il faut de la coordination, une confiance totale, le retour en forme de presque toute l'équipe et une idée claire de notre jeu à domicile. Mentalement, ne pas regarder le classement. Avant décembre, c'est toxique. Au départ, nous serons à 1,1 point par match. Pour l'Europe, il faudra 1,5 points par match, soit 56 points, 38 par 1,5. Mais d'abord, assurer le maintien avec 41 de 42 points. Consolider en Liga, il faut des revenus supplémentaires, soit une qualification européenne très difficile, soit l'arrivée d'un troisième investisseur. Ce second point dépend de tout Viedo, supporter, entrepreneurs, mairie, société civile. Je m'engage, toi aussi, engage-toi. Ce club ne se consolidera pas tout seul, il faudra tenir. Bonne chance, Real Oviedo, mais surtout beaucoup de constance. Portugais, Diego Rodríguez Menéndez. Real Oviedo 2025-2026. Nada a perder, muito a construir. Bem-vindo, Salomão, veterano de 1000 batalhas. A tua chegada nos anima, mas o que vem pela frente será difícil. Não estamos assinando otimismo ingênuo. O objetivo é somar entre 9 e 10 pontos nos primeiros 11, 12 jogos, agosto, setembro, outubro. Esses são os meses mais exigentes. Calendário apertado, entrosamento por fazer e a adaptação ao nosso estádio ainda incompleta. Se até novembro tivermos esses pontos, estaremos no bom caminho. Mais de 10 seria um feito, um luxo. Mas não se pode tomar por certo o que ainda não foi conquistado. Precisamos de coordenação, confiança total, recuperação física da maior parte do plantel e uma ideia clara de como jogar em casa. Em termos mentais, não olhar para a tabela antes de dezembro é tóxico.
No início, faremos 1,1 ponto por jogo. Para sonhar com a Europa, precisamos de 1,55 pontos por jogo. 30 entre 8, 1,5. Mas primeiro, garantir 41, 42 pontos de permanência. Queremos nos consolidar na primeira divisão, precisamos de receitas extras, ou por via da Europa, difícil, ou com um novo investidor. Este segundo ponto requer mobilizar todo o Oviedo, adeptos, empresários, autarquia, sociedade. Eu farei a minha parte. Faz a tua. Este clube não se manterá só com esforço. Precisamos de consistência. Boa sorte, Real Oviedo, mas acima de tudo, muita constância. Italiano. Diego Rodrigues Meria 2025-2026. Nulla da perdere, molto da costruire. Benvenuto, Salomon. Veterano di 1000 battaglie, il tuo arrivo ci entusiasma, ma la strada sarà dura. Nessun ottimismo ingenuo. L'obiettivo è ottenere tra 9 e 10 punti nelle prime 11-12 partite, agosto, settembre e ottobre. Sono i mesi più tosti. Calendario fitto, mancanza di automatismi e l'adattamento al nostro campo di casa ancora incompleto. Se entro novembre abbiamo quei punti, stiamo facendo bene. Più di 10 sarebbe un'impresa, un lusso, ma nulla va dato per scontato. Serve coordinazione, fiducia totale, recupero fisico della squadra quasi al completo e un'identità chiara del nostro gioco in casa. Mentalmente niente classifica, fino a dicembre è tossica. All'inizio viaggeremo su 1,1 punti a partita. Per puntare all'Europa servono 1,5 punti a partita, 6 punti, 38,5. Ma prima salvezza con 41-42 punti. Vogliamo consolidarci in prima? Servono entrate extra. Qualificazione europea difficile o nuovo investitore. Il secondo dipende da tutto Oviedo, tifosi, imprenditori, comune, cittadini. Io farò la mia parte, fallo anche tu. Questo club non si consolida da solo, bisogna imparare a resistere. Buona fortuna, Real Oviedo, ma soprattutto tanta costanza.